Olá! Estamos começando agora o nosso primeiro capítulo, que é Comece sendo um bom liderado. Este capítulo ele pertence ao primeiro passo, ou seja, a primeira sessão, que é o papel do líder. E por que este capítulo está inserido agora, neste momento? Porque justamente o princípio que a gente vai trabalhar neste capítulo, ele vai te dar a base para que você estruture a sua liderança, para que ela tenha uma longa jornada de aprendizado e também que ela seja duradoura. Porque se você não tratar ou não cuidar deste princípio, você vai acabar em algum momento tendo que enfrentá-lo, corrigi-lo e para depois você continuar a sua jornada profissional. Muitas vezes as pessoas acabam não tratando e acaba que a sua carreira vai para a ruína. Então a gente tem uma base muito importante que é: comece sendo um bom liderado através dos princípios que a gente vai trabalhar a partir de agora. Começa o livro falando sobre o exemplo de quando você é um pai, quando você é uma mãe, ou se você não é pai ainda, se você não é mãe, mas você tem ali seus pais como referência ou as pessoas que te criaram como referência, justamente em algum momento você já ouviu falar, olha, escuta esse conselho, porque eu já passei por isso. E que muitas vezes as pessoas, os nossos filhos, acabam não escutando por completo e acabam cometendo erros em sua jornada que poderiam ser evitados. Mas esses erros, eles acabam tendo uma importância muito forte na nossa carreira, que é para dar a bagagem para a gente. Hoje eu tenho dois meninos lindos, no qual eu estou passando por essa experiência de ter que educar, ao mesmo tempo orientá-los e também entender que um processo de aprendizado deles também vai ter ali uma jornada que eles vão ter que fazer escolhas e também arcar com a sua própria consequência. O fato de você se tornar um pai ou uma mãe requer ali muita atenção, muita dedicação e também um déficit financeiro, porque você não tem ali nenhuma outra recompensa a não ser ver o seu filho bem. E é sobre isso que a gente quer falar, porque aplicando no cenário de liderança, o único fator que vai te trazer, lógico, a sua carreira ela vai evoluir, conforme a sua equipe ela consiga ali trabalhar bem e trazer resultados, mas o seu retorno, ele justamente será quando o seu liderado, ele também tiver uma equipe ali dentro da equipe, resultados, que ele aplique ali os conceitos que você vai ensinar para ele durante a jornada. E essa é a real recompensa para que você se torne ali um grande líder. O seu liderado ele tem que ter resultados. Então você vai ter que ali ser um líder exemplar para ele, ser saudável na sua gestão e se preocupar somente em trabalhar, em dar o seu melhor para o seu liderado. Então a gente tem essa relação de pai e filho que faz um complemento em relação a isso. E quando a gente vai olhar para a nossa Bíblia, a gente também contempla esse espelho, por exemplo, de pai e filho. A gente tem lá em Provérbios 17:6, filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Para dar muito orgulho, você precisa se dedicar aos seus liderados, assim como você se dedicaria ou se dedica aos seus filhos. Nós temos também uma grande dúvida no começo da nossa carreira: se a gente precisa nascer líder para liderar ou se a gente deve se desenvolver ali e aplicar habilidades para que a gente consiga nos tornar um grande líder. Então, a gente tem ali muitas dúvidas em relação a isso, e quando nós vamos consultar a Bíblia, nos deparamos com o seguinte versículo: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Isso está aplicado em Lucas 6:40. O que aprendemos também com isso é que a relação de jovens, por exemplo, com mestres, é de muita... principalmente hoje em dia, com a questão da internet, a gente tem os professores ali tendo papéis invertidos, né? Antes um aluno ele tinha como autoridade um grande professor, policiais,
geralmente com fardas, né? A gente tinha muito essa relação de autoridade, pais, mães. E hoje em dia, a tendência é que com muita informação, com muita internet, a gente tem as pessoas invertendo esses papéis, infelizmente. Então, antes professores, eles eram autoridades dentro de uma escola, dentro de faculdades, e hoje em dia esses papéis eles estão sendo invertidos. Então, nós temos aqui um princípio bem bacana para trabalhar, que é todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse princípio, ele aplica justamente para aquelas pessoas que estão na fase de construção de carreira e muitas vezes acabam por muitas informações que hoje está a todo momento em celular, em computador, em redes sociais, enfim, você tem muitas informações e acaba sendo que não há uma necessidade de você consultar de forma obrigatória uma pessoa em si, que era o que acontecia muito antigamente. Então, as pessoas elas acham, olha, eu já sei esse princípio, eu já sei esse ensinamento e eu vou aplicar por mim mesmo. E o que acontece é que muitas vezes quando a gente retoma o assunto de pai e filho, de você tentar educar e essa pessoa, ela por si só escolher ali bater cabeça, a gente tem um excesso de informação e pessoas com que acabam não entendendo o papel do seu mestre. E é nesse princípio que a gente quer trabalhar como uma base. Então a gente já falou sobre você se tornar um grande líder, você precisa ser um bom liderado, entender ali a sua relação, o seu papel como um líder nesse processo e também para que você possa estruturar uma liderança, mas também ser um bom líder. Mas esse princípio que a gente vai trabalhar é justamente sobre o respeito à hierarquia. Então nós temos autoridades e quando a gente olha para a autoridade, você que é pai e mãe, você que já é um grande líder, ou você que quer se tornar um grande líder, as autoridades e quando você vai governar, elas precisam ser olhadas com grande respeito, com grande admiração, e para que você possa exercer todos os fundamentos de liderança. E quando isso não acontece, obviamente você acaba não tendo a oportunidade de fazer o que deve ser feito. E aí quando a gente vai olhar para a Bíblia, tem um princípio que nos questiona muito sobre isso e é por isso que eu quero já te preparar para que a gente já possa enfrentar esse princípio com muita sabedoria, entendendo que todos os princípios aplicados na Bíblia, a Bíblia ela é um livro inquestionável, eles requerem muita reflexão para que a gente consiga avançar. Então, eu quero abrir aqui para vocês Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Concordando ou não, a gente tem que entender que esse princípio é um princípio milenar e ele é aplicado na Bíblia. E quando ele fala que Deus estabelece todas as autoridades, quer dizer que se você vai contra uma autoridade, quer dizer que você vai automaticamente contra Deus. Então, poxa, a gente tem uma visão muito clara sobre como que a gente deve agir, quais soft skills a gente deve absorver, mas esse princípio ele é muito importante. Então, independente se você concorda, se você discorda, se você tem uma preferência por A ou por B, todas as autoridades saiba que elas foram estabelecidas por Deus. Então, mas poxa, Bruno, eu tenho um chefe, voltando à figura do nosso chefe, que ele, cara, falta com respeito, ele grita com as pessoas, ele não faz jus ao cargo que ele tem. Essa mesma pessoa, ela foi de fato estabelecida por Deus ou eu devo respeitá-lo mesmo ele me desrespeitando? É sobre esse ponto que a gente trata, porque a Bíblia também trata desse ponto. Nós temos um caso muito bacana e muito conhecido
na Bíblia que fala sobre o rei Saul. De forma muito resumida, no livro a gente trata de forma muito profunda, o rei Saul ele quebra um princípio com Deus. Ele foi estabelecido, lembra, como rei, e ele quebra um princípio com Deus. Depois, na mesma hora, a Bíblia também relata que um profeta chamado Samuel, ele vai, na Bíblia eles usam o termo chamado, ele vai ungir o próximo rei, que se chama Davi. Inclusive Davi, ele é um dos personagens mais ali, um dos protagonistas mesmo da Bíblia, então convido você a ler essas histórias. Mas Davi, ele é ungido quando ele tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele ainda não iria se tornar rei. Ainda seria Saul. Então, é só que Deus já tomou a sua providência, porque quem colocou naquele patamar também vai retirar de lá e vai estabelecer uma outra autoridade. Porém, muito cuidado com esse princípio, porque, mas poxa, Bruno, então quer dizer que aquele meu chefe que falta com respeito, é arrogante, então Deus vai tirar ele daquele posto, eu posso ficar tranquilo. É muito provável que sim, seguindo esses princípios. Porém, não acontece no nosso tempo. Então, Deus mandou um profeta até Davi para falar para ele se preparar porque ele seria o próximo rei, mas ele se tornaria rei anos depois. Então, o tempo de Deus, a gente já sabe, o tempo de Deus ele é perfeito, mas o nosso tempo, aí, às vezes a gente tem muita angústia, a gente quer que aconteça as coisas na hora, e esse princípio, essas passagens, esse exemplo que a gente deu agora, ele nos traz justamente para uma sabedoria. Olha, Deus estabeleceu essas pessoas. E se elas não cumprirem, Ele mesmo vai retirar daquele lugar. Porém, no tempo perfeito de Deus, e não no nosso. Nós somos humanos. E a nossa sabedoria está muito aquém comparada à sabedoria celestial, por exemplo. Então, o que nos resta é, primeiro, entender que aquele chefe tem vida curta, e entender que a gente precisa fazer o nosso melhor e se desprender de outras questões, porque aí existem muitas outras armadilhas que estão por trás disso. Se você acaba entrando no complô para derrubar o seu chefe, porque você não gosta dele, porque ele tem preferências diversas ali de você, ou se ele até mesmo falta com respeito, e você cai nessa armadilha, você acaba trazendo problemas para si. Ao invés de estar focando na sua carreira, ao invés de estar focando em mais resultados, você vai estar fazendo algo que o seu chefe faria, por exemplo. E não confiando no tempo de Deus e também na justiça de Deus. Então Davi, depois de muitos anos, ele é proclamado ali rei. Ele tem uma história muito bacana e ele fala, ele é temente a Deus, ele tem um sucesso, ele foi o maior reinado depois disso, porque ele foi temente, ele seguiu os princípios estabelecidos por Deus. Então, isso fica de aprendizado pra gente. Mas, poxa, Bruno, eu estou enfrentando uma coisa muito difícil no meu trabalho, meu chefe me persegue, ele não deixa eu trabalhar. Saiba que, a partir do momento que ele toma essa atitude, igual o caso de Saul, que ele quebra um princípio, ele terá uma consequência. Mas quem tratará dessa consequência não sou eu, não é você, e sim, você já sabe quem que vai retirá-lo desse poço. Então, esse princípio ele é muito impactante porque justamente a gente trabalha a nossa base, entender que, por mais que eu não goste, por mais que eu não entenda algumas coisas, eu sei que de forma celestial, de forma... Esse líder, essa autoridade, ela é estabelecida por Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós temos um exemplo muito bacana sobre um bom liderado, que é justamente a história de João Batista.
A história de João Batista ela é muito bacana. Ele nasce com uma missão, de abrir caminho para o grande Messias, que é Jesus Cristo, pregando as boas novas, que ele está por vir e que ele vai trazer a grande salvação para a humanidade. Então, e a única salvação, diga-se de passagem. Nós temos a história de João Batista porque ele entendeu seu papel, ele em momento algum quis ser acima de Jesus e ele sempre deixou isso muito claro, como nós podemos ver aqui em João 1,15. Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, ele deixa muito claro que ele já reconhecia Jesus como seu grande líder, mesmo na sua ausência, né? E agora, ele, entendendo ali a sua liderança, ele não só estava abrindo o caminho, mas também que ele tinha uma grande equipe lá com ele, discípulos, ele estava mostrando para aqueles discípulos, olha, este é aquele de quem eu tanto falei. Então, e aí depois ele fala, olha, eu não sou digno, em João 1,27, eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Então, é um gesto de muita humildade e também deixando muito claro o seu temor, né, e a sua reverência ao seu líder. Então, quer dizer que em situações ali que você vai tomar, que você vai lidar com um grande líder, você precisa entender que um bom líder, ele é justamente o grande liderado. Ou seja, você vai estar dando um exemplo justamente nessa fase. Olha, eu fui um bom liderado quando eu estava debaixo de uma liderança, eu honrei aquela liderança, eu trabalhei em prol daquele propósito, daquele objetivo, ou não, ou eu destoei dos demais, como que eu agi? Porque quando você, digamos que você, só por mero exemplo, João Batista ele se torna um grande líder, ele terá como dar o exemplo para os seus próprios liderados de como que ele era, como que ele agia quando ele estava sendo liderado por Jesus. E ele estava assumindo ali uma missão de abrir o caminho e também de falar, olha, ele está acima de mim, porque ele vem depois de mim e ele é a grande salvação. Então nós temos aqui um bom exemplo de como você deve agir. Claro, agora voltando 2000 anos depois, né, para o mundo corporativo, para o seu lado profissional, é justamente você honrar a sua liderança, entender que ele tem ali um papel muito importante na sua evolução e todo mundo, seja qual for a pessoa, tem algo a acrescentar na sua jornada. Se você olhar com cuidado, se você olhar com carinho, você vai entender justamente esse princípio de essa pessoa, ela tem essa qualidade que eu não tenho. Essa pessoa, ela tem essa habilidade que eu não tenho. Este conhecimento que eu não tenho. Por mais que eu não goste de A ou B, mas eu vou aprender com este A ou B. Eu tenho algo a extrair dele. Então é uma forma também de você honrar a sua própria trajetória profissional. E aqui a gente também tem como você separar o bom do ruim. A gente tem ali pessoas que vão trabalhar com você, elas vão te elogiar em grupo ou vão até mesmo te corrigir a sós. E aqui é uma grande chance de você, na função de líder, separar o joio do trigo, por exemplo. Se a gente tem aplicado aqui, em Mateus 18,15, se o seu irmão pecar contra você, vai e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui nós temos um grande perigo, né? O liderado ele achar que ele é bom demais para seguir sozinho, e quando na verdade o elogiar em grupo é um grande teste para justamente você compreender ali qual que é a função, né? Se essa pessoa ela está apta a ser um grande líder ou não, né? Você vai nutrir ali ou uma pessoa que vai dividir ali o mérito com outras, porque ninguém faz nada sozinho, ou você vai nutrir alguém que tem aptidão a ser chefe, por exemplo,
aquele cara que vai falar, não, realmente eu fiz isso, eu sou muito grande, eu sou importante, enfim. E é neste momento que você também pode trabalhar esse princípio. Eu quero encerrar aqui este capítulo justamente com dois ensinamentos. Nós temos aqui o papel do líder sendo exemplificado em duas frases. O bom líder, primeiro, ele é um bom liderado. Em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque não vos seria útil. Jesus viveu durante 33 anos, se aplicando ali num processo de aprendizado, de preparação durante 30 anos. Então, sabemos que a gente tem pressa de crescer, sabemos que a gente quer se desenvolver cada vez mais rápido, mas Jesus se preparou. E ele se preparou ouvindo, entendendo tudo que tinha ao seu redor, entendendo quem que ele iria chamar para a sua equipe. E depois de tudo pronto, ele iniciou o seu ministério. O processo de preparação de um grande líder, ele se passa por você compreender a base, que é justamente você ser um bom liderado. Você trabalhar, você entender como que você lida com as hierarquias, com as autoridades, como que você vai trabalhar as pessoas que estão na sua equipe e justamente compreender que a preparação, ela faz parte do processo e é por isso que eu deixo uma última mensagem para você aqui, para que você, como ou já um grande líder, ou você que quer ser um grande líder ou uma grande líder, que você curta o processo com sabedoria, aplicando todos os princípios deste primeiro capítulo. Espero até a próxima.